Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidem. Meu nome é Odair Gutierrez e esse é o programa Padre Pio. E hoje nós vamos comentar um pouco a respeito da ordenação sacerdotal do Padre Pio, que eu também retirei aqui do site Derradeiras Graças, e que tem um relato muito bonito. Mas eu vou primeiro comentar uma outra coisa com vocês. Alguém me comentou nos comentários o seguinte: puxa vida, eu sempre esqueço de dar like. E é verdade. As pessoas estão ouvindo, ainda bem, né? Até porque estão entretidas com o que está se tratando e esquecem. Mas por que você agora não dá um likezinho? Agora, vai lá e quem sabe esse vídeo aqui estoura todos os likes possíveis. O normal é isso, que se 5.000 pessoas assistem, só 500 dão like. Bom, agora quem não gostar, claro, não precisa dar like. Só dá like quem gostar, evidentemente. O like é gostei, né? Bom, então não deixe de dar like, não deixe de compartilhar. O compartilhar é importantíssimo para nós fazermos apostolado. Eu vivo repetindo isso e não me canso. E vamos fazer apostolado, vamos compartilhar, vamos mostrar para as pessoas o que é um sacerdote de verdade. E que essa é a verdadeira Igreja Católica Apostólica Romana. E não o que muitos, infelizmente, veem, que é praticamente uma caricatura da verdade, né? E essa caricatura da verdade hoje tem espantado muitos católicos, tem feito uma migração tremenda de pessoas aí para outras religiões, e é uma tristeza. Quando se fala em migração, eu estou falando em apostasia, porque quando a gente sai da Igreja Católica para outra religião, não é uma conversão, é uma perversão, certo? Conversão significa converter-se a Deus, voltar-se para Deus, tá claro? Então, quando a gente não está voltando para Deus, não é conversão. Bom, vamos falar então da ordenação sacerdotal do Padre Pio, que se deu no dia 10 de agosto de 1910, na Catedral de Benevento, Itália. Puxa vida, é um lugar para a gente colocar no roteiro das peregrinações que nós estamos pensando fazer, né? A catedral, a própria catedral, porque ali ele celebrou a primeira missa, né? No dia da própria ordenação. Bom, à tarde daquele dia, ele escreve esta oração. Espera aí que eu vou trocar de óculos aqui, que meu óculos aqui tá meio me incomodando um pouquinho. Vamos lá. Então, o Padre Pio, imagina o que é o dia da ordenação para um seminarista, né? Que está ali esperando, vai ficar numa ansiedade tremenda, vai mudar a vida dele, ele vai receber o sacramento da ordem. E o sacramento da ordem, ele é impresso na alma. Ele vai morrer sacerdote, ele pode abandonar a batina, pode casar, pode não sei o quê, sair da igreja, ele vai morrer sacerdote. Aquilo é impregnado na alma dele, é uma barbaridade. Esses ex-padres aí não sabem o que eles vão ter que responder, né? Por isso tem que pensar bem antes de ser sacerdote, né? Imagina o Padre Pio, com toda a santidade que ele já tinha, né? Nós vimos um fato recente aí de ele já ter bilocação enquanto era seminarista. Então imagina só a santidade que ele tinha, o valor que ele dava para ordenação. E ele então passou, naquela tarde, ele escreveu esta oração: ó Jesus, meu suspiro e minha vida, te peço que faças de mim um sacerdote santo e uma vítima perfeita. Acaba aí. Meu suspiro e minha vida. Nosso Senhor Jesus Cristo era o ar que ele respirava, e portanto era a vida que ele tinha. Faças de mim um sacerdote santo e uma vítima perfeita. Olha aqui, daqui a pouco nós vamos falar sobre as vítimas. As pessoas se oferecem como vítimas, vítimas expiatórias, vítimas para aplacar castigos de Deus, vítimas para mudar essas certas situações. Dizem que quando Santa Joana d'Arc surgiu, uma menina com 16 anos,
que iria dirigir os exércitos franceses para expulsar da França os ingleses, né? Ela só conseguiu aquilo porque houve almas que se ofereceram como vítimas expiatórias para que Deus fizesse nascer aquela donzela conquistadora da França. Uma coisa linda, né? E a gente não tem ideia, muitas vezes, se nós estamos aqui, se estamos fazendo esse trabalho, se estamos fazendo esse apostolado, tem alguém sofrendo, tem alguém servindo de vítima e oferecendo sacrifício para que esse trabalho vá para frente. E esse alguém pode estar longe, pode estar lá no Gabão, pode estar lá na Mongólia, não sei. Algum fiel está merecendo para nós essa graça. Ou o Padre Pio sofreu tanto que já mereceu para nós tantas graças que ainda estão. Ainda temos aí um crédito enorme no banco do Padre Pio. Ao finalizar a Santa Missa, sua mãe e seus irmãos se aproximaram para receber sua primeira bênção. Isso é uma coisa bonita. Eu assisti uma ordenação das antigas ainda, e é uma coisa linda, maravilhosa, uma missa solene, etc. E quando termina a missa, o filho, os parentes, o pai, a mãe, a primeira bênção que o filho dá é para a mãe, para o pai e para a mãe, e dá a mão para eles oscularem. Que coisa linda, né? As mãos que estão consagradas, né? Bom, ao finalizar a Santa Missa, sua mãe e seus irmãos se aproximaram para receber sua primeira bênção. Sua mãe não podia conter suas lágrimas, tanto da emoção como da dor de pensar na ausência de seu esposo, cujo sacrifício havia feito possível a ordenação do seu filho. O pai do Padre Pio não estava na ordenação do Padre Pio porque ele estava trabalhando, ele estava nos Estados Unidos, e ele tinha ido a trabalho para poder levantar o suficiente para o Padre Pio ser seminarista, porque o seminarista tinha que bancar o próprio estudo. Naquele tempo os seminários não tinham recursos, né? Então o seminarista... Então a mãe dele não sabia se chorava pela emoção ou pela dor da ausência do marido dela. Como era costume, o novo padre celebraria sua primeira missa na igreja de seu povoado, na Igreja Santana. Na mesma igreja na qual há 23 anos antes havia sido batizado e onde havia recebido a primeira comunhão e o sacramento da confirmação. Olha todo o significado, o simbolismo que tem ali, que ele entrou na igreja, ali que ele se transformou em soldado de Cristo, e ali ele agora vai se apresentar como sacerdote de nosso Senhor Jesus Cristo e vai celebrar sua primeira missa. Foi iniciada uma etapa decisiva em sua vida, porque naquele momento começou o que podemos chamar, sem exagero, o mistério da missa do Padre Pio, mistério que poucos conheceram e pouquíssimos participaram naquele primeiro momento. Então, daqui a pouco nós vamos ver o que é esse mistério. O Padre Pio dizia a seus filhos espirituais: se vocês desejam assistir à Sagrada Missa com devoção e obter frutos, pensem na Mãe Dolorosa ao pé do Calvário. Quer dizer, o modo perfeito de assistir à missa não é fazendo festa, pulando, batendo, chacoalhando bandeirinha, não. Não é isso que o Padre Pio diz aqui, né? Pensem na Mãe Dolorosa, Nossa Senhora das Dores, aos pés do Calvário, sendo participante da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e sofrendo em si todas as dores terríveis da paixão, né? Por isso ela é chamada de corredentora, né? Pensem nessa Nossa Senhora no estado que ela estava durante a paixão, porque a missa nada mais é do que uma renovação incruenta da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Esse é o modo certo de assistir a missa. Esse é o modo certo de assistir a missa. Não adianta alguém vir, não, mas a missa é um banquete, é uma festa. Calma aí. Ela pode ser até uma missa comemorativa, uma missa para comemorar um santo, comemorar um casamento, seja o que for. Mas
é o sacramento, é o sacrifício incruento da cruz. E as pessoas que estão lá, por mais que estejam lá para festejar uma data, alguma coisa assim, elas devem principalmente se colocar, elas devem assistir à missa como Nossa Senhora das Dores, como a Mãe Dolorosa ao pé do Calvário. Isso é o que está dizendo o Padre Pio. Quem quiser discutir, vai discutir com o Padre Pio, tá certo? Mas a missa não é certas bagunças que a gente vê hoje em dia. Eu evito de ver, para falar a verdade. Enquanto isso, mais uma vez, a vida do Padre Pio continuou se desenvolvendo por aproximadamente 6 anos naquele esconderijo de Pietrelcina, com breves interrupções na tentativa de reintegrá-lo em algum convento. Quer dizer, ele continuou depois de ordenado em Pietrelcina, mas não estava integrado ainda em nenhum convento. No mesmo ano da ordenação, em 1910, Padre Pio se ofereceu como vítima pelos pecadores e pelas pobres almas do purgatório. Olha só, como vítima para sofrer pelos pecadores e pelas almas do purgatório. Alguém poderia dizer, puxa vida, mas as almas do purgatório já estão salvas, elas estão lá no purgatório, mas pelo menos, por isso elas são chamadas as santas almas do purgatório, porque o fato de ir para o purgatório é porque elas não tinham nenhum pecado mortal, senão elas iriam para o inferno, né? Mesmo assim, o Padre Pio se oferecia, ele tinha noção do que era o purgatório, o sofrimento do purgatório, mesmo assim ele se oferecia como vítima pelos pecadores, para que eles não fossem parar lá, nem no inferno, e pelas almas do purgatório. É uma coisa para nos estimular a rezar pelas almas do purgatório. Devemos rezar. Poucos sabem o imenso valor e o grande risco que envolve a oferta de vítima. A pessoa se oferecer como vítima tem um valor imenso, mas tem um risco imenso. O que é que Deus vai pedir para aquela pessoa como vítima? Vai pedir uma doença terrível? Vai pedir um sofrimento tremendo? Vai pedir uma vida cheia de dores? O que Deus vai pedir? Portanto, tem que ter uma inspiração celeste, tem que ter uma santidade gigantesca para se oferecer como vítima. Nós fomos preservados do sacrifício de Cristo, a quem todos devemos dar nossa contribuição com ofertas pessoais, claro, são os nossos sacrifícios. Mas quem se oferece como vítima aceita verdadeiramente participar de tal sacrifício de modo heróico e frequentemente paga a sua generosidade com grande sofrimento para os quais não existe nenhum remédio humano. Então foi o que eu disse, são sofrimentos para os quais não existe remédio, não existe alívio. Assim o Padre Pio se ofereceu no dia antes de ser ordenado, né? Ele se ofereceu como vítima, como é que diz aqui? Ó Jesus, meu suspiro e minha vida, te peço que faças de mim um sacerdote santo e uma vítima perfeita. Uma vítima perfeita. Bom, no mesmo ano da ordenação, então ele se ofereceu como vítima pelos pecadores e pelas pobres almas do purgatório. Bom, pode-se dizer que em Pietrelcina, no trecho de sua casa, havia 3 centros, entre os quais dividia seu tempo. O primeiro centro era a pequena igreja de Sant'Anna. Era nesse lugar que celebrava a missa, que poderia durar 4 horas e que, por sua extensão, era propositalmente evitada por muitos. Ninguém tinha 4 horas para dedicar. Então, ele, com isso, ele rezava a missa do jeito que ele queria, ou seja, com a perfeição que ele queria. E é sabido que durante as missas o Padre Pio tinha vários êxtases, ele deslumbrava coisas fantásticas, sobrenatural, etc. Conversava com o nosso Senhor Jesus Cristo, quer dizer, cada Santa Missa era uma coisa realmente maravilhosa. E chegava a durar 4 horas na igreja de Sant'Anna. Isso quando ele era ainda padre novinho. Não esqueçam disso, ele não era o santo conhecido do mundo inteiro, não, ele era um desconhecido. Provavelmente o pessoal falava, esse aí é o padre que reza a missa em 4 horas, né? Pode acontecer isso. A missa do Padre Pio, todos corriam para poderem assisti-la. Ela não era semelhante a nenhuma outra missa.
ela era diferente de todas. Dom Giuseppe Orlando, alguém que sempre voltava lá, já preso pelo costume de frequentar o local, disse em poucas palavras: a sua Santa Missa é um mistério incompreensível. Era uma coisa tão alta, nós já falamos várias vezes da missa do Padre Pio, testemunhos, nós vamos falar mais ainda, porque cada testemunho vê por uma ótica diferente, né? Um vê o lado dele sendo uma espécie de se associando à paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, outro ele sofrendo junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, a paixão vivendo nele. Esse aqui está dizendo, era um mistério incompreensível, era algo tão sobrenatural, que não dava para aprisionar em palavras essa sensação. Podemos afirmar que com sua ordenação sacerdotal, a missa do Padre Pio era verdadeiramente um reviver a paixão de Cristo. Ou seja, ele meditava sempre na paixão de Cristo, né? Mas depois que ele ficou sacerdote, ele revivia, ele passava por tudo aquilo, diariamente, né? E quando ele recebeu as chagas, os estigmas, né? Nem se diga. Foi a confirmação mais impressionante de que ele participava do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, caros amigos, não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de dar o curtir aí, agora, não esqueçam. Não esqueçam porque depois não dá certo. E vamos pedir ao Santo Padre Pio que nos abençoe, que nos dê muitas graças para a honra e glória dele, da santidade dele e da divulgação da devoção a ele. Até a próxima. Há 132 anos atrás, no dia 25 de maio de 1887, uma senhora disse para o marido: Grazio, acho que vou para casa, não me sinto bem. Ela era a dona Josefa Denúncio, a mãe do nosso Santo Padre Pio. Ela sabia que começava a sentir a chegada do filho ao mundo, mas que não imaginava que aquele filho se tornaria, mais tarde, um dos maiores santos da Igreja Católica. Esse dia precisa ser comemorado e é no próximo dia 25 de maio que nós vamos mandar celebrar uma Santa Missa maravilhosa e eu conto com a sua presença. Eu conto com você lá, eu quero conhecer a cada um dos nossos amigos. Faça um esforço, mesmo você que estiver longe. Quem estiver em São Paulo, não tem cabimento que não apareça. Atenção, anotem as datas aí que estou colocando aqui ao lado no vídeo para que vocês possam anotar na sua agenda. Data, dia 25 de maio, sábado, horário às 12 horas, local, Igreja da Ordem Terceira do Carmo, Avenida Rangel Pestana, 230, na Sé, bem no centro, na Praça Clóvis ali. Todos os presentes vão receber uma bênção individual com a relíquia contendo o sangue do Padre Pio. Conto com vocês lá, conto com cada um de vocês, não esqueçam dessa data. Eu vou falar isso várias vezes ao longo dos nossos vídeos. Que o Padre Pio nos abençoe e nada nos impeça de participar dessa comemoração maravilhosa dos 132 anos do nascimento do Padre Pio.